Bem, oi, bom dia. Quero desejar um bom dia a todos. Eu infelizmente não consegui estar presente na aula, mas eu estou gravando aqui a minha apresentação que eu ia fazer durante a aula, né? Que é sobre um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o artigo 4º, né? Que eu aqui no slide resumi a proibição da escravatura ou servidão. Eu vou então discutir algumas questões legais inerentes à questão da escravidão. Eu também vou pegar alguns fatores históricos, uma questão da origem da palavra e também como ela está inserida na nossa atual sociedade, né, na atual conjectura. Eu vou tentar aqui, a minha didática aqui não vai ser muito complexa, não. Eu só vou tentar dar uma passada pelos slides, falar o que eu pensei, o que eu pesquisei para apresentar para vocês, né? Espero que vocês gostem, desfrutem, sei lá, consigam absorver alguma coisa. É, bem, aqui no nosso primeiro slide está mais ou menos o que eu achei, que é o que está escrito, né, nesse artigo 4º. Artigo 4º que a gente está falando de artigo, né, só mudaria a partir do nono, né? Nono é artigo 10. Aqui, por enquanto, é o artigo 4º que se fala. Bem, ele fala basicamente: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Quando a gente lê no primeiro momento, parece bem claro, né, a ideia de escravidão para a gente é uma ideia que está, quase dizer que está bem fresca na memória, a gente sabe mais ou menos identificar uma escravidão, mas tem diversas questões que dão para ser analisadas sobre isso a partir desse artigo, a partir desse texto aqui. Bem, a primeira vai ser quando foi feita essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela foi feita pela ONU, né, ela foi elaborada pela ONU, Organizações das Nações Unidas. E para a gente entender um pouquinho da criação da ONU, entender também, a gente consegue entender um porquê eles fizeram essa declaração. A ONU ela foi fundada no ano de 1945, né, no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, como uma forma de estabelecer um ambiente multilateral e que propicia a paz. Ele é basicamente uma instituição que era para evitar guerras ou tentar mediar guerras, conflitos, para evitar uma guerra mundial. Novamente, né? Ela não foi a primeira, após a Primeira Guerra Mundial teve a Liga das Nações também, se vocês devem se lembrar, mas ela foi desfeita, né? Tanto que teve a Segunda Guerra Mundial. Mas a ONU está até aí, né? Firme e forte. Foi nesse contexto aí de tentar estabelecer esse ambiente mais democrático que fizeram, né, e pautado também em diversas ideias do iluminismo, que teve o concebimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem aí a sigla DUDH, que era uma tentativa de garantir que nenhum ser humano tivesse seus direitos violados, né. Eles seguiam alguns princípios também não foi, né, a primeira declaração dos direitos humanos, só que essa teve um caráter universal, né, que tinha, por exemplo, os direitos do homem e do cidadão, que foi feito em 1789 na França, né, durante a Revolução Francesa, a Carta de Direitos Humanos, 1971, feita nos Estados Unidos. Essas eram também, elas seguiam basicamente, elas tinham todo esse viés, bastante esse viés tipo, de prezar pela liberdade, mas eles não tinham o caráter universal que a declaração tinha, né? Que essa declaração que a gente está trabalhando tinha. Bem, a gente está trabalhando com o artigo 4º dela, que fala sobre escravidão. A escravidão, a gente sabe que é tipo aqui a gente pode definir aqui, que é o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Esses indivíduos perdem suas liberdades, pois são considerados propriedades, né, de seus senhores, podendo ser vendidos ou trocados como mercadorias. Então acaba se tratando uma lógica meio mercantil, né, uma lógica de mercado, uma pessoa ela é tratada meio como um objeto, uma mercadoria.
A escravidão é bem simples, ela aconteceu em diversas formas, ela é muito ampla, a ocorrência da escravidão, acontecendo tanto no nosso contexto do nosso país, né? A gente pode ver aqui nessas duas primeiras imagens, escravização de indígenas brasileiros, é, a comercialização de escravos africanos, quanto em outros contextos que estão um pouco mais distantes da nossa realidade. A gente pode ver aqui é, a escravidão dos povos eslavos, principalmente, que está sendo representada. É alguma coisa que eu vou dizer que eu não peguei realmente a referência de cada imagem, eu coloquei aqui para não ficar tão extenso, porque elas têm também um papel muito mais figurativo para você. Muito mais. A função dela é muito mais ilustrar o que está sendo falado do que realmente pegar e discutir em cima de cada imagem. Bem, origem da escravidão. A escravidão, o termo, a gente vai trabalhar a origem da escravidão, é importante lembrar um pouco da origem do termo escravo, né? O termo escravo ele é até que meio recente, né? Se a gente colocar, tipo, não é recente, né? Talvez seja um termo meio errado, mas ele surgiu ao longo da história e não era originalmente utilizado para se denominar essa situação que hoje a gente conhece como escravidão. Porque ele surgiu na Idade Média. Antes disso, eles adotavam o termo servos, né, que deu origem à origem do termo servo. Só que o que aconteceu durante a história é que depois de um tempo, os servos, eles viraram meio que uma classe meio que semi-livre. Eles não, que a gente pode lembrar das relações feudais, tal, tinha o servo, tal, tinha os escravos. Então meio que precisava, eles foram meio que subiram de classe e precisavam de uma nova palavra para designar as pessoas que estavam abaixo dele, que estavam naquela situação anterior a eles. E por isso e foi aí que começou a se adotar o termo escravo, que vem do latim eslavos, ou esclavos, e do origem do grego bizantino esclavos. Bem, ele vem mesmo, né, do povo, né, dos povos eslavos. Os povos eslavos eram povos multiétnicos, ou seja, eram diversos povos que habitavam uma região do leste europeu. E hoje em dia eles que deram origem aos povos poloneses, russos, tchecos e vários outros. Eles não são os únicos povos que deram origem ao que a gente conhece hoje pelos russos, poloneses e tal. Também tinham os escandinavos, mas eles são os predominantes, assim a gente pode dizer, nesses países citados aqui. Bem, o que aconteceu com os eslavos é que eles foram, devido a diversas guerras com os povos germânicos, eles foram escravizados em massa. E com o tempo foi meio que o eslavo virou meio que sinônimo da situação de escravidão. Então aí se adotou o termo, né? O, a gente aqui tem agora as imagens, aqui, esse mapa aqui que a gente tem é basicamente a distribuição dos povos eslavos, né, atualmente, né? E a gente aqui nas outras imagens tem um comércio desses povos. Existiam bastante antigamente esse tipo de comércio, né? Eram grandes mercados onde se comercializavam diversos tipos de produtos, e entre eles pessoas, né? Escravos. Como eu disse nos últimos slides, os escravos eram tratados como produtos, mercadorias. Bem, é importante a gente dizer que a escravidão parece uma coisa meio recente pra gente, parece. Mas é importante entender por que existe a escravidão. Né? O trabalho escravo, que ele está falando, é uma prática que permeia a história mundial. Ou seja, ela tem em diversos povos que tiveram ou não conexão ao longo da história. E ela se origina nas relações de poder e de dominação entre os povos, em conflitos como guerras e conquistas de território, onde os povos vencidos eram submetidos ao trabalho forçado pelos conquistadores. Então é basicamente como eu disse, né, uma relação de conflito, uma relação de poder entre todos esses povos e diversos povos. Né? Não é uma coisa inventada pelo homem branco, não é uma coisa inventada pelos indígenas, é uma coisa que ao decorrer da sociedade foi
se fazendo latente em algumas sociedades específicas, algumas mais do que outras, e em modelos também diferentes, né? Porque o contexto histórico, o contexto da época, daquela região, da relação entre os povos, alterava bastante como ocorria essa situação de escravidão. Bem, de acordo com alguns dados históricos, esses primórdios vêm do Oriente Médio, né, do Antigo Oriente, mas também estão presentes alguns povos da América, como diversos indígenas que tinham aqui, o Império Azteca também, o Maia Azteca, né? Os Incas também tinha algumas dessas questões, dessas relações de dominação com outros povos, da Ásia, da Oceania, então eles estavam presentes em diversas culturas. Aqui a gente pode ter aqui é só algumas ilustrações demonstrando. Essa primeira aqui mostra principalmente alguns povos no que a gente conhece hoje como África Saariana e África Subsaariana também existiam, que eram vários conflitos entre reinos, entre tribos, né? Boa parte deles eram escravizados, os perdedores, né? Aqui à direita aqui a gente tem um ritual antropofágico, acontecia muito aqui na América, em alguns povos aqui da América do Sul, que era uma das coisas que acontecia porque eles tratavam essa questão da dominação de uma forma um pouco diferente. Tinha alguns povos que escravizavam outros, mas muitos, quando eles tinham essa questão da guerra muito forte, eles adotavam esse tipo de ritual antropofágico, que era para meio que você absorver o poder, a força daquela pessoa consumindo a carne dela. A gente aqui tem aqui essa imagem para ilustrar a dominação espanhola também, que envolveu muito esse processo de escravidão dos povos que estavam aqui. E também tem aqui a relação no Brasil, né? Que eles traziam escravos da África para servirem aqui. Bem, a gente vai falar aqui da definição, basicamente essa definição segundo a lei, segundo algumas organizações, sobre o que é o trabalho escravo, né? Por isso, o trabalho escravo, segundo a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, que ele define alguns parâmetros, algumas normas, algumas definições que os países geralmente seguem, né, para eles se guiarem a partir dessas definições que a OIT dá. Ela no seu artigo 2, ela vai estabelecer, artigo 2, que é a sua Convenção sobre o Trabalho Forçado, número 29, né, que ela vê o trabalho forçado, escravo ou compulsório, né, acaba sendo a mesma coisa para eles, como qualquer trabalho ou serviço requerido de um indivíduo sob a ameaça de qualquer penalidade e para a qual esse indivíduo não seja voluntário. Então, é um trabalho que você não está fazendo voluntariamente. E a gente vai ver aqui a questão da Constituição brasileira, ela deixa um pouquinho mais visível onde isso pode acontecer. Vou passar aqui. A Constituição Federal de 1988, né, a Constituição atual, que é essa que está a imagem aqui, no seu artigo 5º, ela vai estabelecer vários direitos que são invioláveis, né, vedando assim o trabalho forçado, né? Que não é importante que eu tenha essa explicação que não pode ser confundido o trabalho forçado com a pena de prestação social alternativa, né? Aquela normalmente pena quando acontece, quando você é condenado por um crime, às vezes você pode, né? Vai fazer trabalho, você vai prestar trabalho para instituições sociais e tal. Porque essa prática é legal, já o trabalho forçado, né, o trabalho escravo, o análogo à escravidão já não é algo legal, já não é amparado pela lei, já que ele resulta até em pena para quem o pratica. Não para quem o pratica, para quem está impondo esse trabalho forçado. Né? Bem, o que a gente vai ver aqui, no Brasil, a prática da redução à condição análoga de escravo, né? Hoje em dia a gente não fala muito trabalho escravo, a gente fala análogo, né? Que às vezes pode mudar algumas características ou outras. Nem sempre o trabalho análogo escravo é o seguinte, a de um escravo ele não vai te dar remuneração, às vezes dá remuneração, mas
ele desobedece diversas leis trabalhistas e diversas condições e viola diversos direitos seus. Aqui no artigo 149 do Código Penal, em verbs, né, que basicamente está escrito aqui, né, está escrito na letra de lei, que fala, ó, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com um empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Eu não vou entrar em nenhum tipo de aprofundamento sobre o processo penal, nem sobre a grande interpretação que se dá a partir dessa lei, mas dá para a gente entender um pouco aqui uma visão geral. Então a gente pode ver aqui que só de submeter alguém a um trabalho forçado, uma jornada exaustiva, você não dá condições de trabalho devidas àquela pessoa, já pode ser considerado um trabalho análogo à escravidão. Ou você impedir que uma pessoa se locomova em razão de alguma uma dívida com um empregador ou algum contrato que vocês fizeram, como ocorre, por exemplo, em algumas, a gente pode citar algumas questões de que hoje em dia a gente conhece como doméstico, empregados domésticos, né? Acontece isso, por exemplo, a empregada vai ter que dormir de, de segunda a domingo na casa, porque aí sábado, domingo é um dia livre, mas ela precisa ficar porque os patrões vão sair. E isso pode ser considerado um trabalho escravo análogo à escravidão, porque está restringindo o seu meio de locomoção. Obviamente isso quando a gente fala de alguma denúncia, né, processo trabalhista, a gente está falando de que vai envolver todo um processo jurídico, né, mas é só para exemplificar. A gente também tem aqui no artigo 243, né, da Carta Magna, também de 1988, a gente vai ter uma explicação mais voltada para o meio rural aqui, né? As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, é importante avisar também que tem esse viés sobre a produção de drogas, né? Essa aqui, ó, por isso que plantas ilegais, psicotrópicas, né? Essa cultivo ilegal, como por exemplo a cannabis, a folha de coca, aqui não pode. Ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriados e destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário, sem prejuízo a outras sanções previstas em leis, observando no que couber o disposto no artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. É basicamente aqui o que acontece, porque é uma situação que acaba sendo muito comum, principalmente aqui no Brasil, que tem uma economia de base muito forte no que se diz respeito a propriedades agrárias, dessa questão da exploração do trabalho escravo. Bem, só que a escravidão, apesar de a gente estudar muito tipo, em livros históricos, como com as primeiras chegadas dos escravos vindo de países africanos, ou escravização de indígenas aqui no território no período colonial, aí ele ainda existe, ou seja, são trabalhos análogos à escravidão. A gente não chama geralmente de trabalho escravo, trabalho forçado, geralmente se usa esse termo análogo, que ele vai ocorrer em muitas partes do mundo, ele ainda ocorre hoje. E é basicamente quando os trabalhadores são colocados em situações onde tem sua liberdade retirada por coerção, que é basicamente quando você vai coergir alguém, ou você, por alguma forma, verbalmente, ou você ameaça a pessoa por violência ou supostas dívidas, né? Que acontece em diversos locais. Você contrai uma dívida que, em alguns casos, você contrai a dívida com a pessoa, ela quer que você trabalhe em um determinado sistema para você pagar essa sua dívida, que não existe, né? Não pode ser feito.
Ó, países com muitos casos de trabalho análogo à escravidão são a Índia, a China, o Paquistão, a Bangladesh e o Uzbequistão, principalmente nas indústrias têxteis. Eu vou acabar pegando nesse ponto um pouco mais tarde, mas é importante você saber que esses países têm diversos dados, a quantidade de pessoas que foram achadas, principalmente também trabalho infantil, trabalho escravo infantil, né, utilizado em algumas indústrias desses países, né? São que é uma não é institucionalizado nesse país também, é ilegal, mas infelizmente essa situação ocorre. Também a gente pode colocar a questão da exploração sexual, também, na maioria das vezes é um trabalho escravo, porque infringe além de ser ilegal, né, infringe diversas leis trabalhistas, condições de vida, tal, a jornada de trabalho, a destinação de dinheiro, que vai acontecer bastante em alguns países europeus, principalmente no leste europeu, e em cidades turísticas do Brasil também, para a gente colocar no nosso contexto brasileiro, onde ocorre o famoso turismo sexual, né, que eu também vou citar um pouquinho mais tarde. No Brasil, o trabalho análogo à escravidão concentra-se em áreas rurais e na construção civil, onde os principais locais onde ocorre. A maioria dos afetados são homens entre 15 e 40 anos, analfabetos ou semi-analfabetos. Ou seja, são pessoas que normalmente não têm uma formação acadêmica, não têm formação acadêmica, têm pouco acesso ao conhecimento também. Eles acabam sendo dominados por essa falta de acesso, falta de oportunidade e de acesso a informações, ou às vezes as pessoas não sabem que aquilo também aquela situação que eles estão vivendo é considerado um trabalho escravo. A gente aqui, no próximo, a gente vai dar alguns exemplos que eu peguei, alguns um pouquinho mais específicos, outros não, para a gente ver onde isso ocorre atualmente, onde se encaixa na nossa realidade. O primeiro eu peguei da escravidão nas fazendas de sisal. O sisal, para quem não sabe, tem uma imagem aqui mostrando, são essas fibras aqui, que é uma planta que quando você passa, no moedor ela vira várias fibras e é utilizado para fazer cordas. O sisal ele é bastante comercializado e tem um grande valor econômico, né? O principal estado produtor de sisal no Brasil é a Bahia, que também eles dão o nome de ouro verde do Nordeste, e gera uma grande riqueza em exportações. Porém, isso acaba sendo na indústria, né? Na parte da agricultura deles, né? No cultivo do sisal, ele acaba não tendo tanto valor, essas pessoas ganham muito mal. E uma reportagem conduzida pela equipe de jornalismo da Record, né? Quem diria, a Record fez uma reportagem que é boa. Constatou-se péssimas condições de trabalho, alojamentos irregulares, condições de extrema pobreza e trabalho infantil. A situação irregular foi confirmada em conversa com Wilson Andrade, que ele era na época, né, presidente da Sindifibras, que é uma empresa que é um conjunto de várias indústrias que vão processar o sisal para vender e exportar ele. Então, a gente pode colocar aqui as situações de trabalho. Você pode ver aqui esse cara trabalhando aqui. Esse daqui é o que vai meio que moer, ele vai prensar a folha do sisal aqui. E o que acontece? Ela é muito perigosa, porque se você bobear ali, sua mão pega e você simplesmente arranca a sua mão. Além disso, você pode ver que ele está sem óculos de proteção, sem proteção auricular. Ele está trabalhando em pé e essas jornadas de trabalho são muito grandes, porque eles normalmente têm alguns tipos de metas para cumprir. E a gente pode ver aqui esse moço que perdeu o braço nessa máquina. Uma outra situação que a gente coloca, porque como eles vivem na maioria de situação de miséria, quando demonstrou aqui alguns tipos de alojamentos, mostrou na reportagem outros alojamentos dele, eram realmente situações muito precárias, e eles acabam tendo que envolver a família toda, incluindo as crianças. Esse é o Wilson Andrade, que eu falei, essa entrevista que eles fizeram com ele, que ele é o presidente, e ele mesmo afirmou que existe uma diversa situação irregular. Os caras trabalhavam por conta própria, que é a maioria sim, como acontece nessas fazendas de sisal, eles trabalham por temporada, não existe muitas vezes não existe tipo de contrato, acaba sendo uma situação muito irregular e que propicia essa exploração do trabalho escravo.
Isso aqui é para vocês darem uma visualizada como é uma fazenda de sisal. Agora eu vou falar sobre um pouquinho também, citar no ponto da escravidão na indústria da moda, né? Que é basicamente mais na indústria têxtil do que da moda, né? Seria mais na indústria têxtil. Bem, ela sofre, ó, a indústria da moda vai sofrer com diversos casos e denúncias de situações de trabalhos análogos à escravidão, como alojamentos irregulares, condições desumanas, é, vai ter jornada de trabalho maior do que que é permitida e também casos de trabalho infantil. Esses casos afetam principalmente mulheres e crianças, são a maioria das pessoas que trabalham nesse, nesse como costureiros, né? E vai se agravar principalmente quando se trata de famílias imigrantes regulares, principalmente aqui no contexto do Brasil. Quando a gente está falando, por exemplo, principalmente imigrantes bolivianos, muitas vezes é que eles estão irregulares, eles acabam aceitando trabalhar nesse tipo porque eles têm medo de não conseguir emprego, eles precisam se manter e tal, eles acabam recorrendo a isso. Como alguns outros imigrantes, quando vêm para cá, principalmente do Haiti, teve movimentos, eles acabaram se envolvendo com o tráfico de cigarros, porque muitas vezes eles estão vendendo, comercializando cigarros ilegais. Eles acabam, muitas dessas pessoas estão ilegais dentro do país, né, em situação irregular, eles acabam optando por esse tipo de serviço. Que, que não se, e infelizmente ficam sujeitos a esse tipo de trabalho escravo. Bem, aqui a gente tem ó, o Renato Bignami, que ele é nossa, estou cansado. Institutor e que ele é do Instituto de Programa de Erradicação do Trabalho Escravo e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. Essa sigla aqui. Ele relatou, né, que esse tipo de sistema de produção do setor têxtil ele é muito fracionado. Ou seja, eles fazem muita terceirização. É uma fábrica de indústria têxtil, mas ele terceiriza para outras pessoas que vão ser mini fábricas que vão funcionar, por exemplo, nas casas das pessoas. Muitas vezes são casas de pessoas, eles produzem, vai fazer o bolso, vai fazer esse tipo de costura aqui, e eles comercializam e vai ocorrer toda essa terceirização, depois eles captam para mandar e comercializar. O que acontece isso, que como são muitas células produtivas e tipo, são meio que domicílios, o controle pelas autoridades competentes se torna muito difícil você fiscalizar isso. Bem, além dessas fábricas não obedecerem às regras dispostas pela Organização Internacional do Trabalho, ela também conta com a precariedade da fiscalização para que consiga corrigir esse tipo de problema. Então fica tanto inviável as condições que eles dão como a fiscalização. O que acontece muito é quando eles têm muita meta, as metas são meio desumanas, são abusivas as que eles passam, né? A quantidade de produto você vai ter que costurar em 1 hora, tal. Tem muito trabalho infantil porque a família inteira acaba se envolvendo nesse tipo de serviço. E além de também alojamentos regulares, porque como são as casas, eles não têm, muitas vezes são as casas deles, não tem muitos parâmetros não são seguidos para esse tipo de produção. E muitas empresas famosas, né, acabam se envolvendo nesse tipo de coisa, como a Renner, Riachuelo, Marisa, Lelis Blanc, Louis Berton, que eles estão envolvidos em processos. Além de outras muitas empresas, como a gente pode citar um pouquinho mais recente, mais internacional, a Nike também, que ela se envolveu em alguns desses processos, a Shein, que eu acho que era uma empresa chinesa, não estou lembrado agora. Bem, aqui são algumas imagens dessas fábricas que acabam tendo, são meio que fábricas feitas em casa, eles amontoam as pessoas, eles não têm condições, não têm acompanhamento médico também, que é uma coisa muito importante, porque eles passam muitas horas sentados, eles acabam contraindo diversos problemas devido à falta de ergonomia ou movimentos repetitivos. E a gente vai falar sobre o último aqui que eu vou citar, que é a exploração sexual, que elas são a gente pode ser definido como qualquer prática
sexual que um indivíduo vai obter lucro, né? Ele, só que como é uma prática ilícita no Brasil, ela abre margem para é, diversas coisas acontecerem, principalmente exploração sexual, exploração do trabalho, né? Vai funcionar meio que um trabalho escravo. As pessoas que estão envolvidas não tem nenhum tipo de garantia, não segue nenhuma norma de trabalho, normalmente entram na profissão para pagar dívida e muitas vezes também está ligado com casos de pedofilia, né? Já que muitas jovens são captadas. Ele atinge principalmente as mulheres, as crianças e os travestis, transexuais, né? Que acabam, mulheres e crianças acabam indo para esse meio por questões de violência familiar, alguém alicia elas, alguém do meio, né, próximo a ela, alicia e a questão da pobreza também. Violência doméstica tá sendo falada ali. E a questão dos transexuais, além dessas questões, né, a família, a esposa de casa também, eles acabam achando naquele meio da prostituição também uma forma de se identificar, porque acaba tendo muitos transexuais lá, eles acabam meio que achando o meio que acolhe eles, né? Já que na sociedade é bem essa questão dos transexuais, eles são bem marginalizados nos meios em qualquer meio, né? Meio acadêmico, meio de trabalho, no questão do núcleo familiar também. Bem, e essa questão da exploração sexual vai estar tanto presente nas redes de prostituição, na rede, né, na indústria pornográfica, acaba acontecendo muito isso, e também no tráfico, que é quando você leva uma pessoa até um lugar para fazer o serviço, para fazer serviço sexual, e o turismo sexual, que é a exploração das pessoas em determinadas áreas turísticas, né, onde vêm imigrantes, vão pessoas, né, turistas, vão até lá e vão pagar por esse tipo de serviço. Ele é muito comum aqui em cidades turísticas do Brasil, como por exemplo Rio de Janeiro, Bahia, acontece bastante, essas cidades litorâneas tem muito, São Paulo também. É, aqui a gente pode ter um exemplo, só que essa primeira imagem aqui dessas duas jovens é na Tailândia, que demonstra esse tipo de turismo sexual que acontece muito por lá. E essa imagem dessa policial aqui, uma agente da Polícia Federal, ela estava tratando sobre um caso de divulgação de conteúdo pornográfico tipo, pornografia de menores de idade, né? Configura pedofilia, né? E aqui também é nessa segunda questão da exploração de muitas jovens que acabam firmando contratos com empresas da indústria pornográfica, que elas acabam tendo um trabalho, não recebem muitas vezes uma remuneração muito baixa por aquilo que elas fazem, o trabalho é abusivo, pois muitas vezes é ilegal e também não tem muito como fiscalizar esse mesmo tipo de regulamentação. Bem, era basicamente isso que eu tinha falado. Aqui tá algumas. Não, agora saiu aqui. Desculpa aí. Aqui tem algumas. Deixa eu voltar. Aqui nesse slide estão os links das referências que eu peguei, né, dos sites que eu visitei. Se alguém se interessar para ler sobre, pode ir nesses sites. Eu não vou cortar essa parte que deu errado do vídeo, porque eu tô gravando tudo de uma vez, não estou muito afim de editar. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou meio longo aqui, mas dá para desfrutar bastante. Acho que dá para gerar uma discussão desse assunto produtivo. Espero que vocês tenham gostado, espero que a professora tenha gostado também. Até a próxima.